Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Antônio Vieira. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Vieira e esse nosso canal Antônio Vieira, ele tem como propósito colaborar com a formação e o aprendizado para profissionais de um modo geral da geomática, topógrafos, engenheiros, cartógrafos civis, agrimensores. E na aula anterior, nós estávamos tratando, na aula 22, parte 4, de alguns conceitos para calcular o comprimento virtual de uma estrada em relação ao tempo de percurso. Tratam-se de indicadores, que nós estamos determinando nessa parte de comparação de traçados. Queremos, em última análise, selecionar a melhor faixa de terreno que contém uma estrada, nessa parte de estudo preliminar. Então, nesta aula 22, parte 5, vamos dar continuidade à aula anterior para ver como nós calculamos o comprimento virtual de uma estrada. Essa aula 22, ela tem esses, parte desses conceitos aqui, tem como propósitos mostrar as utilidades da morfologia de uma região. Nós já sabemos como se calcula, como se determina a morfologia de uma região naquela nossa aula 15. Vamos conceituar velocidade de projeto e velocidade operacional, fazer revisitando esses conceitos de velocidade de projeto que já vimos na parte 4, e vamos apresentar métodos de cálculo dessa velocidade operacional. E com isso calcular o comprimento virtual de um trecho de uma estrada, para depois calcular o comprimento virtual da estrada inteira. Essa morfologia da região que nós já vimos na aula 15 para avaliar o custo de construção de uma ferrovia, ela também tem outros usos, que é para classificar a morfologia do terreno, Lá nós vimos que o terreno pode ser classificado em plano, ondulado e montanhoso, e vimos uma forma de determinar essas inclinações e fazer essa classificação morfológica. Ele também serve, essa morfologia da região, e também serve de parâmetro para fixar inclinações máximas do grade e as respectivas velocidades de projeto. Então, dependendo da categoria da estrada, as rampas que ela terá máxima em sua velocidade de projeto serão também em função dessa classificação morfológica do terreno. O comprimento virtual devido ao tempo de percurso. Essa inclinação máxima das rampas, de acordo com a categoria da estrada, classe, ela é fornecida por normas. Aqui nós estamos vendo um trecho de uma tabela fornecida pelo DNR, em que a classe do projeto, uma estrada classe 0, 1, 2, 3 ou 4, dependendo da morfologia do terreno, lá da forma fisiográfica, que muita gente conhece como relevo, ela é classificada em plana, ondulada e montanhosa. Por exemplo, uma estrada, uma rodovia classe 0, numa região plana, ela vai ter uma rampa máxima de 3%. Na parte ondulada dessa classe 0, a rampa máxima pode chegar a 4%. E na parte montanhosa, onde essa rodovia classe 0 se situar, ela pode chegar a uma rampa máxima de 5%. E, da mesma forma, as estradas de outras classes. Aqui nós temos uma tabela que nos dá a velocidade de projeto, velocidade de projeto em função da morfologia da região. Nós já vimos esse conceito de velocidade de projeto na aula anterior. Então, para uma ferrovia, por exemplo, classe 0, numa região plana,
a velocidade é 100 km por hora na parte ondulada. A classe 0 continua em 100 km por hora, mas já para a classe 1 já se admite uma velocidade de projeto de 80 km por hora, e na parte montanhosa a classe 0 com 80 km por hora, e na classe 1, por exemplo, 60 km por hora, e para as outras classes, analogamente, temos aí as outras velocidades de projeto. São estabelecidas e são assim por norma. Elas não são calculadas, são pré-fixadas de acordo com a classe da estrada e a morfologia da região. Vamos falar em algumas velocidades, né, do cálculo. Essas velocidades, então, para o cálculo, dependendo da fase que se está, então temos aqui, recordando, velocidade de projeto, que já vimos na aula passada, é a velocidade máxima em condições normais, visando segurança e conforto. Ela, como vimos, é usada no cálculo de curvas, de superlargura, superelevação e por aí vai. E a velocidade de operação, ou velocidade operacional, né, essas velocidades, elas são as que efetivamente ocorrem em determinados trechos da estrada. Então, dependendo de como o motorista percebe aquela estrada, ou em função do volume de tráfego que está ali, ou das condições de pavimento, aquela estrada vai ser percorrida, aquele trecho, né, por uma determinada velocidade, dependendo dessas condições e dessa percepção que se passe para o condutor. Algumas condições, algumas considerações adicionais nós podemos colocar aqui em termos da velocidade de operação. Então, a velocidade de operação, ela vai depender de fatores geométricos da estrada. Então, dependendo de raios de curva, horizontais e verticais, vamos ter essas restrições às velocidades de operação. A rampa, se for uma rampa mais forte ou menos forte, interfere na velocidade de operação, e se as curvas têm aquela superlargura da seção transversal para melhorar a visibilidade do motorista ao fazer a curva. E como fatores não geométricos, a velocidade vai depender, né, dessas características dos condutores dos veículos. Ele pode ser mais ou menos ousado, né, mais conservativo, então ele vai ter a velocidade que se sinta bem, que se sinta seguro. E daquele ambiente envolvendo a estrada, das condições meteorológicas, em condições de chuva e neblina, as velocidades operacionais, elas sofrem essa interferência desse meio ambiente. Nós temos aqui, então, um exemplo de uma rodovia em que pode ter uma alta velocidade operacional. O piso, né, o pavimento é bem feito, né, direitinho. Há uma relativa densidade, né, de tráfego aqui, né, com muitos caminhões. Então, isso também diminui um pouco a velocidade operacional, mas ela ainda continua alta, que, pelo que estamos vendo, é uma estrada de boa categoria. E tem aqui aquela que vai acarretar uma baixa velocidade operacional. O pavimento praticamente não existe, é em solo natural e não tem drenagem, e nós vemos aí então que o tráfego é intenso, há engarrafamentos, e a velocidade operacional aí no caso será baixa. Para ferrovias, temos aqui um exemplo assim de uma alta velocidade operacional, uma ferrovia moderna, já construída com grandes segmentos de rampa. Ela tem pouca sinuosidade, por isso se fazem muitos viadutos para que o tráfego flua com rapidez. E com a baixa velocidade operacional, essa alta ferrovia aqui, nós podemos perceber aqui que os seus dormentes, seus trilhos não estão assim bem nivelados, e a locomotiva e o trem não pode
encetar, né, uma velocidade operacional alta que põe em risco até de descarrilamento. As velocidades de operação, elas então são conhecidas por experimentação, ou fazendo-se uma pesquisa na malha rodoviária ou na malha ferroviária, levanta-se as velocidades que efetivamente são realizadas naquelas estradas de ferro ou de rodagem. Entretanto, vários países eles determinam fórmulas para determinar as velocidades operacionais a partir dessas amostras de velocidade levantadas na sua malha, né? Dependendo das suas condições reais. Um dos modelos matemáticos usados assim, na Europa e nos Estados Unidos é um desse tipo aqui, em que tem-se aqui a velocidade máxima esperada assim por um trecho J qualquer de uma estrada, e é um E elevado a esse parêntese. O E aí está representado por esse símbolo EXP, em que, então nós temos aqui VJ, a máxima velocidade esperada, a velocidade operacional, num determinado trecho J da estrada, né? Esse XJK é uma característica geométrica dessa estrada, ou curva, ou coisas assim, que vão interferir na velocidade. Esse beta é o coeficiente de regressão, porque esse modelo matemático, para tratar aquela grande quantidade de dados levantados na malha real, então faz-se ajustamentos. Esses ajustamentos podem ser feitos pelos métodos dos mínimos quadrados ou pode ser feito pelo método da máxima verossimilhança. E vai-se ter assim a calibração, a determinação desses parâmetros. Esse EXP, então, como já vimos, eu já falei, é a base dos logaritmos neperianos, e LN é o símbolo que representa os logaritmos neperianos. Ele está representado aqui. É o logaritmo neperiano dessas condições geométricas, se é curva ou coisa que o valha. Sobre o modelo matemático, então eu já disse, né, na Europa e nos Estados Unidos, essa regressão estatística leva em conta, é feita através de milhares de dados feitos nas suas rodovias. Um trabalho que eu consultei na internet diz respeito ao modelo matemático realizado lá em Portugal, e eles lá levantaram em toda a malha rodoviária cerca de 18 mil dados e fizeram aquela regressão estatística para determinar um modelo, né? Então aqui está a referência para quem quiser ter acesso a esse trabalho, mas esse é mais assim por uma notícia de um modo geral, porque nesta fase de estudo preliminar que nós estamos fazendo, não se justifica o uso de modelos matemáticos que acarretem grande esforço computacional. Isso já ficaria mais para adiante na fase de projeto ou melhoria de uma malha existente em função do tráfego que está tendo ali com a velocidade operacional, para se procurar melhorar a velocidade operacional. Nesta fase de estudo preliminar, então, vamos considerar a velocidade operacional como uma função da classe da estrada, da rampa do trecho considerado. Vamos colocar aqui uma regra prática para efeito didático. Essa regra prática, eu mais ou menos bolei ela para aplicar nesse trabalho, poderia ser uma outra regra qualquer, porque nessa fase de estudo preliminar, nós estamos fazendo um estudo comparativo. Então, qualquer regra ela tem que ser coerente, ela tem que ser consistente. E porque se ela tivesse, mesmo que ela tenha fuja um pouco da realidade,
isso não interfere em nada, porque nós estamos fazendo um estudo comparativo. A distorção que nós estivermos aplicando numa determinada rodovia, essa mesma distorção vai ser aplicada na outra rodovia. A mesma coisa nas ferrovias. Então, isso não tem efeito prático nenhum nessa questão de estudo preliminar que nós estamos querendo selecionar essa melhor faixa de terreno através da comparação de traçados. Então, a regra é a seguinte: se a rampa da estrada real, né, está entre 0 e menor que 3%, então essa rampa interfere muito pouco na velocidade, né? A velocidade operacional ela vai ficar assim inferior à velocidade virtual, aquela velocidade de projeto, e ela colocamos aqui que ela terá um valor de 20% da velocidade de projeto. Essa velocidade de projeto considerada na parte morfológica de plano e nível, não lá na parte ondulada e montanhosa. E na rampa ascendente, então, quando a rampa da estrada real for maior ou igual a 4%, então a velocidade operacional ela vai reduzir o seu valor para cada incremento de 0,5% da rampa, a partir daquela rampa referente ao plano. Depois, no exemplo prático, isso vai ficar mais claro, né? No caso de rampa descendente, o módulo da rampa sendo maior que 4%, coloquei aqui em módulo porque lá no perfil nós vamos ver que rampas descendentes terão o valor negativo, né? Um número relativo negativo, mas vamos considerá-lo então em módulo. E na rampa descendente a velocidade operacional vai ter um aumento de 10% ao valor da velocidade da rampa se ela fosse ascendente. Uma parte da tabela dessa regra prática eu coloquei aqui, trechinho assim para velocidade operacional em km por hora, para velocidade em classe 1. Então, V'(R) está aqui as velocidades. Então, vamos supor aqui que nessa classe 1, aquela velocidade de projeto lá seria, né? Não seria, ela é 100 km por hora. Então, tendo uma redução de 20%, a velocidade operacional ali será 80 km por hora. E depois, a cada incremento de 0,5%, ela vai reduzindo 7,5%. Né? 7,5% aqui de 80 km por hora dá 6 km por hora. Então, vamos aqui para 4% a 74 km por hora. Reduzindo-se mais 7,5%, vai para 68%. Então, ela vai decrescendo numa progressão aritmética em que a velocidade decresce a 6 km por hora a cada aumento de 0,5% na rampa. E essa é a nossa regrinha. As rampas são consideradas aqui na tabela positivas no sentido do estaqueamento, né? Os aclives são no sentido do estaqueamento. Se forem negativas, essas velocidades então são incrementadas de 10%. Essas velocidades operacionais aqui, se for o caso de um declive, ela é incrementada a 10%. Quer dizer, se fosse um declive aqui, em vez de ser 50%, ela incrementaria 10%, de 50% é 5%, na descida ela ia com 55 km por hora. Um exemplo aqui, para uma rampa de menos 4,5%, está em declive. Então a velocidade operacional em 4,5% é 68 km por hora. Como ela tem um incremento de 10%, é como se multiplicássemos por 1,1. Então 1,1 vezes 68 km por hora vai dar 74,8 km por hora. Vamos fazer aqui então, vamos analisar assim, um esqueminha então aqui da velocidade da estrada real. Nós temos aqui nessa parte que tem o 2000, 1200, temos aqui um trecho de uma estrada, né, num grade, em que esse trecho da estrada aqui
em 2.000 metros, ele tem uma rampa de mais 5%. Depois vai ter uma rampa aqui em declive, em 1.200 metros, com menos 4,5%. E aqui um outro trecho com 6%. Né? Então, um veículo, um ônibus, um caminhão, estamos tratando aqui de uma rodovia, né? Ele trafegando aqui, essa rampa de 5% vai implicar numa certa velocidade operacional. Nessa outra descendente, ele tem uma outra velocidade operacional, né? Então ele vai gastar um certo tempo de viagem para percorrer esse trecho real. Esse tempo T que ele vai percorrer, esse L maiúsculo R da estrada real, né? Tendo lá essas velhinhas R em cada trecho, esse tempo T, se fosse feito aqui, se fosse percorrido numa estrada em nível, tangente, pavimento em boa categoria, né? Se o caminhão ou o ônibus fosse trafegando aqui com a velocidade virtual, por exemplo, 100 km por hora, ele ia ter um comprimento maior do que o LR, ia ter um comprimento L índice V. Teria um comprimento virtual que nós queremos saber quanto é. Então esse V'R que está ali é a velocidade de operação, e a máxima velocidade é inferior à velocidade de projeto, e ela é limitada pelas características do traçado e da operação do veículo e da estrada em função das suas condições geométricas e do condutor. Esse víndice V é a velocidade virtual e a velocidade do projeto considerada em nível e tangente, com pavimento perfeito. L índice V, já está registrado aqui, o comprimento virtual devido ao tempo de percurso, é o que queremos determinar, e o LR é o comprimento real da estrada, nós conhecemos esse comprimento real da estrada, soma dos trechos retos e curvos, ou pelo estaqueamento, nós conhecemos esse comprimento real da estrada. Vamos ver então um formulário que nos permitiria calcular esse comprimento virtual. O comprimento virtual, nós estamos vendo aqui, o LV, é produto da velocidade virtual vezes o tempo de percurso nessa estrada virtual. Esse tempo é a razão entre o comprimento e a velocidade virtual. Analogamente, o comprimento da estrada real é a velocidade de operação, o V'R, pelo tempo gasto. Esse tempo, por hipótese, aqui pelo conceito do comprimento virtual, é o mesmo gasto lá no comprimento virtual. Então, esse tempo é a razão entre o comprimento real da estrada e a velocidade virtual. Como esses tempos são os mesmos, podemos igualar essas duas razões. Estão elas igualadas ali, e com isso podemos tirar o comprimento virtual que estamos procurando. Então, o comprimento virtual é a velocidade virtual que nós conhecemos, multiplicado pelo comprimento real, vezes o V'R. Mas esse V'R nós sabemos que é diferente para cada trecho da estrada. Então, vamos fazer o cálculo através de incrementos virtuais, que é para cada um desses trechos da estrada. Então, dessa igualdade que nós vimos ali entre os tempos, o comprimento virtual pela velocidade virtual, né? Nós podemos aplicar aqui uma propriedade das proporções, que é essa permuta dos meios dessa proporção, não altera a razão. Então, fazendo essa permutação, trocando os meios, nós ficamos com essa proporção nessa forma. A razão entre os comprimentos, a razão entre as velocidades. Aplicando uma outra propriedade das proporções, que é o numerador menos o denominador está para o denominador, está ela aplicada aqui, assim como o numerador menos o denominador está para o denominador, está ela aplicada aqui. Então, essa diferença de comprimentos virtual e real, representamos aqui por esse ΔL. Temos aqui, então, esse comprimento real e aqui a diferença de velocidades virtual por essa de operação, está pela velocidade de operação.
estão registrados aqui, que nós já falamos lá do significado daqueles símbolos. E apresentamos aqui também um índice de comprimento virtual devido ao tempo. Então, tendo aquele incremento virtual, aquele incremento no comprimento real da estrada. Isso aqui é o incremento no comprimento real da estrada, dividido pelo comprimento real da estrada. Então, isso aqui nos dá um índice do comprimento virtual devido ao tempo de percurso. Também é usado para a comparação entre as estradas. Ele fica adimensional. Então, o comprimento virtual devido ao tempo de percurso em cada estrada. Vamos calcular o ΔL através de incrementos virtuais. Então, podemos escrever esse ΔL, vamos escrevê-lo como sendo um somatório de todos os incrementos parciais, os incrementos de cada trecho. Então, esse incremento de cada trecho será o produto daquele comprimento desse trecho considerado por essa relação das velocidades entre essa diferença entre a velocidade virtual e a velocidade daquele trecho sobre a velocidade de operação naquele trecho. Então estão registrados aí o que eu falei oralmente. Então esse L minúsculo R é o comprimento parcial de cada trecho em rampa. V'R é a velocidade da estrada no trecho considerado. O ΔV, então, vai ser a velocidade virtual que nós conhecemos, menos a velocidade real naquele trecho considerado. VV é a velocidade virtual da estrada, nós sabemos, e o ΔL, no caso, assim, vai ser o somatório de todos esses ΔLs aqui. Vai ser o soma dos incrementos virtuais. Nesse exercício aqui vai ficar mais claro essas ideias. Está correndo um pouco a aula, mas depois com calma vocês fazem uma revisão ou quantas quiserem. Então está aqui dado um trecho de uma rodovia de classe 1. Então, nesse trecho temos aqui parte da estrada com 2.000 metros, com uma rampa de 5%, essa parte aqui do traçado 1.200 metros, com uma rampa de 4,5%, esqueci de botar o sinal menos aqui, é menos 4,5%, porque estamos em declive. E aqui uma outra parte em aclive, que é 6%, e tem esse comprimento de 3.000 metros. Daquela tabela que nós tínhamos lá, e já demos aí a tabela de velocidades de operação, tem a velocidade virtual, que já sabemos que naquela classe 1 é 80 km por hora, na classe 1. A classe 0 é que está 20 km por hora, uma rampa de 1% para essa classe. E aqui a velocidade da tabela para aquele trecho de rampa menos 4,5, que é esse aqui, está aqui a rampa menos 4,5, é 68 km por hora, ela aqui nesse trecho. E nesse outro trecho que tem rampa 5%, a velocidade de operação aqui é 62 km por hora, e no trecho de 6%, nesse trechinho aqui de 6%, de 3.000 metros, a velocidade operacional é 50 km por hora. Então já temos esses dados aí para fazer os cálculos. Vamos calcular o comprimento virtual devido ao tempo de percurso. Então, repetindo aqui o perfil, né? Aqui já coloquei o sinal menos, está aqui resumindo. Nesse trecho aqui a velocidade é 62 km por hora, nesse aqui é 68, mas considerado ainda não está aplicada a regra, e aqui os 50%, ainda não está aplicada a regra no cálculo. Os incrementos virtuais estão eles aí, o formulário, já vimos anteriormente, estão só representadas aí para um efeito didático, e aqui essa diferença de velocidades que vamos considerar no cálculo. Então, esse trecho de 68 km por hora, que está em declive, pela regra, ele é aumentado de 10%. Então, 68 km vezes 1,1
fica com 74,8. O ΔV, então, que é o V' menos o VR, vai ser 80 menos 78, vai dar 52 km por hora. Analogamente, esse de 62 km por hora, o ΔV será os 80 km da velocidade virtual, menos os 62 km por hora, que é a velocidade de operação ali, dá 18 km por hora. Analogamente, o de 50 km por hora, o ΔV 80 menos 50, que dá o 30. Né? Então, isso aqui eu destaquei aqui nessa caixa de texto, que isso é devido à aplicação da regra pela rampa ser negativa. Vamos então calcular aqui o ΔL como somatório desses ΔLs parciais. Então, esse primeiro ΔL vai ser o L minúsculo, aqui é o L minúsculo, que está aqui na fórmula, né? Vezes essa razão de ΔV sobre V'. O L minúsculo é 2.000 metros, aqui o trecho desse pedaço aqui. A razão ΔB sobre ΔR, ela já temos aqui. O ΔV é 18 e o V'(R) é 62 km por hora. É o V'(R) daqui. Analogamente, nesse trecho aqui de 1.200 metros, esse trecho aqui em declive, então o L minúsculo, né, o L do trecho é 1.200 metros, o ΔV é a diferença entre a velocidade virtual e aquela velocidade incrementada porque está a ladeira abaixo, né, para baixo todo santo ajuda. Então nós temos aqui 5,2. Eu errei aqui, não botei uma vírgula aqui, é 5,2. Não, é 5,2. Então aqui está certo, 5,2 sobre 74,8. E o último trecho aqui é essa parte referente ao aclive aqui, que é os 3.000 metros, com o ΔV aqui referente a 50 km por hora. O ΔV aqui são 30, né? 80 menos 50 é 30, sobre a velocidade de operação nesse aclive aqui, que são 50 km por hora. Então, fazendo essas contas, nós vamos somando esses trechos parciais e chegamos aqui a 2.464 metros. Então, o comprimento virtual aí dessa estrada seria o comprimento real mais o ΔL. O comprimento real seria a soma de todos aqueles trechos parciais. 2.000 mais 1.200 mais 3.000. Mais esse ΔL, que é o incremento virtual que acabamos de calcular. 2.464. Então, dá 8.664 metros o comprimento virtual dessa estrada. O incremento virtual devido ao tempo de percurso, então, é aquele ΔL pelo comprimento real. O ΔL foi 2.464, esse ΔL. E o comprimento real foi 6.200. Então, isso deu 0,40, que é 40%. Então, o comprimento virtual aumentou 40% em relação ao comprimento real. Bom, isso é feito. Está aqui o comprimento virtual da estrada, 8.664 metros. Era 6.200 o real, foi para 8.664. Isso é feito, então, para todas as rodovias e todas as ferrovias. Todas teremos o comprimento virtual de todas as alternativas de traçado feitas ali, né? Lógico que quando há essas ferramentas modernas da tecnologia, pode-se fazer, dezenas ou centenas aí de alternativas, de combinações, e o cálculo fica facilitado por esses algoritmos lá do SIG ou do que estivermos usando, né? Bom, segundo esse indicador do critério técnico, aí já vamos ver assim um juízo de valor, né? Dentre as rodovias, o melhor traçado é o que corresponder ao menor comprimento virtual, analogamente às ferrovias. O melhor traçado é o que corresponder ao menor traçado virtual, né?
Para fazer um trabalho real, então, aqui eu criei essa regra prática, mas pode se levantar no DENIT e lá as velocidades operacionais das rodovias e das ferrovias e se calcular. Mas, como eu já falei, para esse estudo comparativo de traçados nessa fase preliminar, isso não precisa, uma regra prática consistente é suficiente. Então, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram dessas nossas aulas, compartilhem-nas com um colega de vocês, com outros estudantes, com outros topógrafos, e vão, assim, usando, né, para que nosso canal fique mais conhecido. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se para que possamos crescer no canal. Encerrando, então.